conhecimento. Altíssimo Deus, soberano Pai, na tua presença estamos aqui, nesse culto devocional, para termos a sua palavra, Senhor, em nossas vidas. Guia nossos passos, guia, Senhor, a nossa trajetória. Guia cada palavra, Senhor, que o Senhor for ministrar agora. Fala o coração aflito, abatido, ao alegre e ao triste. Que essa palavra, Deus, faça diferença na vida do teu povo e o teu nome, Senhor, seja exaltado. Eu te peço a Deus que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles, ó Pai, que estão sentindo dores. Que o Senhor envie uma palavra do alto céus, ó Deus, e os cure nesse momento. E que a tua boa mão, Senhor, chegue, aquele que está triste, se receba agora, Deus, o consolo, ó Deus, do teu Espírito, a alegria do teu Espírito. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, que Deus abençoe. Se você quiser deixar aí uma mensagenzinha, que vai aparecer aqui o seu nome, então a gente consegue falar. A Ana Cristina está dando aí um sinalzinho para a gente no Facebook, né? Seja muito bem-vinda, Ana. E os demais que quiser que a gente cite seu nome, é só você falar aí. O Wellington, né, tá aí mandando uma paz pra gente, né? E a gente vai estar aí comentando, né? E você pode, durante a mensagem, colocar aí o que Deus tem chamado sua atenção, o que Deus tem falado ao seu coração, né? Compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 13 ao versículo 16, ok? Então, você pode pegar aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Eu vou ler aqui do lado, que eu estou com a minha Bíblia aqui, revista e corrigida, mas eu quero ler aqui na revista e atualizada, então vou estar aqui só rapidinho olhando aqui para o lado, estou olhando no segundo monitor o texto. Mateus 5, 13. Fala assim a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que encontram na casa. Assim brilhem também as vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Vamos parar aqui. Que bênção. Jesus, queridos, ele, nesse momento da sua trajetória, ele está no monte, dando o sermão do monte. E lembra que a gente fez aí uma série, né, sobre as bênçãos das bem-aventuranças? E Jesus, ele, terminando a bem-aventurança, que é um caminho para a salvação, que é o caminho da sua entrada no reino dos céus até sua chegada, né? Sua entrada no reino de Deus até sua chegada no reino dos céus. A gente tratou isso muito bem, né, nas últimas mensagens. E agora, então, Jesus está falando, olha, você que entrou por esse caminho, você que tem a alegria da salvação, você que recebeu a alegria do Espírito Santo, você que nasceu de novo, você que tem agora a chama de Deus dentro de você, Deus não te chamou para ficar escondido. Deus te chamou, Deus lhe deu a graça salvadora, Deus lhe abençoou para você poder viver uma vida onde os outros sejam abençoados pela sua vida, pela sua história, pela sua trajetória. Por isso, agora a gente está falando, olha, você que é salvo, você é sal e você é luz. Então, Jesus, ele começa agora essa segunda parte do sermão falando do objetivo da permanência das pessoas que são salvas sobre este mundo. Deus não te salvou para te esconder. Deus te salvou para você fazer a diferença e para você brilhar sobre este mundo. Para que, ao brilhar o brilho do Espírito Santo, outras pessoas glorifiquem ao Pai
pela sua vida. Olha o que Jesus falou no versículo 16. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai nos céus. Deus será glorificado nos céus através das suas ações, daquilo que você e eu revelarmos aqui nessa terra. E isso é de extrema importância nós notarmos e nós observarmos, irmãos. Por quê? Porque há uma ação de Deus. Deixa eu só diminuir aqui a luz. Isso, acho que a câmera melhorou um pouquinho. Há uma ação de Deus em nossas vidas para manifestarmos a graça e o amor de Deus. E nós precisamos compreender essa ação. Então, Jesus, ele usa dois elementos muito importantes até hoje, ali naquele momento, que é o sal e que é a luz. Vamos entender um pouquinho sobre a importância desses elementos na visão de quem estava ouvindo a Jesus naquele monte. O sal hoje é de extrema importância, ninguém cozinha, pelo que eu sei, sem sal. E uma comida sem sal, todos sabem que não é uma comida saborosa. Mas numa sociedade onde não havia energia elétrica, muito menos geladeiras e freezers para se conservar alimentos, a própria existência das cidades dependiam do sal. Porque as pessoas ali, elas viviam da agricultura, viviam da criação de animais, e viviam de seus diversos ofícios que não tinham nada a ver com agricultura e criação de animais. E os alimentos precisavam ser conservados por longos períodos. E para se conservar principalmente a carne, se usava o quê? O sal. Então, a própria constituição da cidade, como cidade, e não para ela deixar de ser apenas uma tribo ou um povo, era extremamente preciso a existência e a manipulação do sal para que a cidade existisse como cidade, porque senão não teria como se ter alimentos para alimentar o povo durante longos períodos. Uma outra coisa interessante era que já se havia prática de se extrair o sal do mar, com a evaporação da água, fica ali aquele pouquinho de sal. Mas é muito trabalhoso, né? E a produtividade é baixa. Então, havia, como ainda há hoje, né, vários lugares que se extraía o sal da terra. Então, se extraía o sal da terra, em jazidas de sal. O sal ele era minerado, né? As pessoas iam ali buscar essa mineração. Então, quando Jesus ele fala, né, que nós somos o sal da terra, Jesus ele estava se referindo a um produto que fazia parte da sociedade, mas não como algo apenas para dar sabor, mas como algo essencial para que a sociedade exista como sociedade. E aí do sal tem várias coisas que derivam dessa prática de se usar sal. A própria palavra salada, né, que é salgar alimentos, salgar vegetais com sal. Salário, que vem de se pagar com sal. Soldado, que era o guerreiro pago com sal. Ou soldo, que é o pagamento em sal. Por quê? O guerreiro ele ia para a guerra, ele recebia lá um punhado de sal, só que esse sal era extraído de onde? Da terra, e vinha com impurezas. Quando ele chegava na sua terra, ele venderia aquele sal, que era amplamente utilizado para várias coisas, inclusive em algumas ofertas no templo em Jerusalém se usava o sal era importantíssimo para a oferta, não se poderia ter aquela oferta sem ser misturada com sal, então o sal também era um sinal de fidelidade. Numa mesa, não colocar o sal numa mesa com um convidado era um sinal de desprestígio daquele convidado. Você tem ideia da importância
que o sal tinha. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são aquilo que vão dar condições de sustentabilidade para a sociedade. Quando Jesus está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, é a sua presença que vai sustentar o lugar aonde vocês habitam. Vocês são o sal da terra. Então, querido, você às vezes é o único salvo na sua casa. É você que vai sustentar a sua casa. Espiritualmente, é você que vai trazer a ordem espiritual, é você que vai trazer a ação espiritual daquele lugar. Porque se você não tivesse ali, aquele lugar não poderia existir mais, aquela família se desmontaria. Então Jesus está dizendo, olha, vocês não são apenas algo que dão sabor, mas vocês são algo primordial para que a sociedade exista. Você pode entender a importância disso? E aí Jesus fala o seguinte, olha, é necessário que você assuma esse papel e não permita que perca o interesse. Porque quando Jesus ele fala aqui nos versículos que se o sal perder o seu sabor, ele usa uma expressão em grego que vai muito além do paladar, muito além de não ter gosto, muito além de ser algo insosso. Mas ele está falando é uma expressão que se usava para dizer de alguém que fazia tolices, que fazia coisas que fazia com que os outros perdessem o interesse nele. A expressão que Jesus usa aqui é a seguinte, olha, sabe aquela pessoa que você acha interessante, mas quando você vai conhecendo, você vê que não é tão interessante assim, que você, na verdade, se iludiu? Ah, você achou que a pessoa era legal e a pessoa, você percebeu que aquela era apenas uma capa, uma aparência, que a pessoa, na verdade, não é alguém que seja tão agradável? É isso que Jesus está dizendo. Se o sal perde o seu sabor, você agora é crente, você agora é lavado e remido no sangue de Cristo, você conheceu a salvação, você teve sua vida transformada. Você não pode permitir que esse interesse diminua. Você não pode fazer ações de tolice de forma que as pessoas não reconheçam mais em você o brilho e a luz de Cristo que há em você. Então Jesus fala, olha, se o sal perder o seu sabor, para mais nada serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Por quê? O sal era da terra, então ele vinha misturado com terra, com areia, com impurezas. O soldado ou as pessoas recebiam isso como pagamento. O que acontece quando o sal entra em contato com água, com umidade? Ele se dissolve. Se dissolvendo, ficava apenas a parte das impurezas. Automaticamente, a sua propriedade de salgar e de conservar os alimentos era perdida. Por ser perdida, ainda tinha alguma propriedade ali do cloreto de sódio, né, do sal em si, mas a maior parte era das impurezas. Então, o que acontecia? Esse sal estragado, ou seja, esse sal fraco, esse sal que já não servia para o alimento, né? Por quê? Porque ele não foi protegido, porque ele teve contato com água, com umidade. Esse sal agora com praticamente de impurezas, ele era guardado. Quando nevava, ele era jogado na neve para derreter a neve. Então as pessoas pisavam o sal para não pisar na neve, no templo. Então por isso que Jesus está dizendo, olha, se você não proteger a sua essência, se você tiver ações tolas, de forma que você não proteja quem você é, não proteja a sua essência, a essência do Espírito Santo em você, você não terá mais valor, a não ser para ser o meio pelo qual as pessoas vão andar. Te reconhecem, sabem que você tem um valor, mas não é algo que faça
uma grande diferença. Você deixa de ser amado para ser necessário. Deixa de ser amado para ser apenas lembrado quando as pessoas precisam de você. Porque não há mais o interesse da sua essência. E quem é a sua essência? É o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você permitir que Deus continue fazendo parte da sua essência, fazendo parte dos seus pensamentos, como a parte principal, você será utilizado para sustentar a sociedade, para sustentar aqueles que te acompanham, para sustentar aqueles que estão ao seu redor, para permitir para fazer a diferença na vida deles. Mas se você começar a tomar ações tolas que façam com que as pessoas parem de olhar para você como aquele que é portador da bênção de Deus, o evangelho em você não terá mais nenhum valor. Pelo contrário, ele será pisado em você. Ou seja, você vai apenas ser lembrado não como algo essencial, mas como algo que ajuda, como algo de menor valor. E aí Jesus ele continua o seu discurso dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade quando está no alto de um monte. Jesus ele andava muito a pé e andava muito de barco, e havia cidades em lugares altos, e de noite as pessoas colocavam as tochas, as velas para iluminar as casas, as cidades. É como você olhar para uma casa no alto de um morro com a luz acesa, não dá para esconder aquilo. Jesus fala, não dá para esconder uma cidade no alto de uma montanha. Assim também não se acende uma luz e se coloca escondida, mas a gente coloca a luz num lugar que ilumine o ambiente. Você é essa luz que ilumina o ambiente. Você é essa luz que faz a diferença. Você é essa luz que faz com que os outros vejam aquilo que está na escuridão. Você é que traz essa luz, você é portador dessa luz, você é essa luz para o mundo. O que Deus quer de cada um de nós é que, aonde quer que estejamos, façamos a luz de Cristo brilhar em nós, através de nós e pela glória de Deus em nós. Quando você chega no ambiente, as pessoas percebem a diferença da luz ou não? Como assim, pastor? Você chegou num ambiente escuro, a primeira coisa que você faz é o quê? Acender a luz. Quando você chega num ambiente, as pessoas te procuram para ouvir a sua voz, você tem uma palavra de sabedoria, você tem uma palavra de tranquilidade, você é aquela pessoa que faz a diferença porque Jesus te chamou para ser visto. E ele deixa muito claro como isso acontece. Ele fala, as pessoas te verão pelas suas obras, não é pelo que você fala. Tem muita gente falando muito e fazendo muito pouco. É preciso fazermos mais e falar menos. Quando você faz, você não precisa falar tanto. Ah, mas eu falo, nada muda. Então para de falar, começa a fazer. Jesus ele deixou claro isso. Olha, as pessoas reconhecerão que você é sal e que você é luz por aquilo que você faz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Quais são as boas obras que você tem feito, que eu tenho feito? Quais são as obras que
refletem a glória e o amor de Deus na tua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas do seu trabalho. Pare um pouco e pense, o que você fez essa semana que refletiu a bênção de Deus? Quando as pessoas perceberem nas suas ações a presença de Deus, querido, querida, você vai estar refletindo a luz de Cristo. Então, que essa semana que se inicia hoje, você peça a Deus, Senhor, que eu faça coisas que reflitam a glória de Deus, que reflitam o Pai que habita em mim, que reflitam que eu sou um servo teu. Nós temos que ter essa maturidade, porque, querido, Deus não te chamou para você ser escondido. Deus não te chamou para você ficar intocado, para você ficar no cantinho. Deus te chamou para ser visto e fazer a diferença. Está com um problema em casa? Peça a Deus, Senhor, que eu seja a tua diferença no meu lar. Que as minhas ações sejam a diferença no meu lar, na minha família, na vida dessa pessoa necessitada. Está com um problema no trabalho? Fala, Deus, que eu seja a diferença no meu trabalho. Seja você a solução de Deus para os problemas. Esse é o nosso objetivo nesse mundo. Porque quando fazemos isso, as nossas boas obras glorificarão ao nosso Pai que está no céu. É mais ou menos isso que Pedro e João fizeram quando estavam indo orar no templo. Então, um homem que estava ali paralítico, pedindo esmolas, Pedro falou para ele, olha para mim. Pedro traz a responsabilidade para cima dele. E ao aquele homem olhar para ele, ele pega na mão, puxa o homem e fala, levanta-te e anda em nome de Jesus o Nazareno. E aquela boa obra fez com que as pessoas glorificassem a Deus. Vieram para glorificar a Pedro e João, mas eles falaram, não, porque é Jesus o Nazareno, quem vocês crucificaram, é que fez esta obra. As pessoas vieram e falaram, não, pô, vocês, não sou eu, é Deus. Aí você transfere a glória para Deus. Mas Deus quer te usar, Deus quer te levantar, Deus quer que você apareça, Deus quer que as pessoas reconheçam em você o brilho do Espírito Santo, a luz de Deus. Você é a própria luz de Deus sobre este mundo que faz o mundo ver a escuridão do pecado. Não se esconda no reino de Deus, não tenha medo. Às vezes Deus coloca uma palavra no seu coração e você tem medo. Ah, não vou falar nada não, isso é coisa da minha cabeça. Querido, vai lá e fala. Às vezes Deus colocou algo no seu coração, olha, liga para fulano. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Liga para a pessoa. Dá a palavra, não tenha medo de ser um instrumento na mão de Deus. Faça com que as suas obras reflitam quem é seu Pai. E as pessoas glorifiquem o nome de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Você foi chamado para ser visto e para fazer a diferença. Você foi chamado para ser a solução de Deus sobre a vida daquelas pessoas que necessitam. Mas, pastor, se o senhor soubesse, eu estou com tantos problemas, eu tenho tantas coisas que eu preciso de ajuda, como é que o senhor está dizendo que eu vou ser aquele que vai ajudar? Quando você entender o seu propósito, todas as coisas irão se encaixar. Às vezes a gente está batendo cabeça porque a gente está recusando o nosso propósito. Às vezes Deus tem uma chamada com você, Deus tem uma linha com você, Deus tem um propósito com você, e você está dizendo não para Deus o tempo todo. Dizendo que para você tanto faz. Para você, aquilo que Deus tem para você não tem valor nenhum.
E é justamente isso que Deus não quer que você faça. Deus te chamou para ser visto e para fazer a diferença. Por amor a você, o lugar que você está será abençoado. Por amor a você, a sua família pode ser transformada. Por amor a você, a nossa sociedade, o nosso Brasil pode ser transformado. Nossa cidade do Rio de Janeiro. Mas você tem que assumir esse papel e dizer: Deus, me usa para ser a diferença. Em vez de você ficar apenas pedindo: Deus, me abençoa, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, começa a falar: Deus, me usa para ser a diferença. Me usa para ser uma bênção. Me usa para transformar vidas. Faz de mim, Senhor, um santuário, Deus, uma pessoa em que possa estender a mão aos outros. Você vai ver como as coisas vão mudar na sua história. Quando você parar de olhar para dentro do seu próprio umbigo e começar a se colocar à disposição de Deus para abençoar outros. Que a Bíblia fala, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o seu próprio contentamento e vanglória. Às vezes você está só se preocupando com você. Começa a orar pelos outros. Começa a pedir a Deus para ser uma bênção na vida dos outros. Começa a pedir a Deus para mudar a história de outras pessoas. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Ó Deus, que esse meu irmão e minha irmã, Deus, que está nos ouvindo hoje, possa entender que ele foi chamado, Senhor, para fazer a diferença, Deus, aonde quer que o Senhor tenha colocado. Que haja um entendimento, Deus, de que somos, ó Pai, um vaso feito para transbordar e não apenas para ficar cheio. Por isso te pedimos nesta manhã, ó Deus, usa-nos. Usa-nos, Senhor, para fazermos a diferença na vida de outras pessoas. Que sejamos verdadeiramente a luz que brilha, o sal, Senhor, que mantém, ó Deus, aquilo que está ao nosso redor. Sê conosco, Pai. Firma nossos passos e muda a nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre a sua vida levante seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Domingo que vem estamos ali no Hotel Galante, na Praça da Bandeira, para mais um culto e será nossa Santa Ceia. Vamos fazer uma semana, queridos, de preparação para a nossa Santa Ceia. Vamos fazer um jejum congregacional para nos prepararmos para a nossa Santa Ceia do Senhor. Você pode escolher do que jejuar, né? Daquilo que não quero impor nada sobre ninguém, mas faça a Deus. Tenha uma semana, vigia nesta semana, se consagra ao Senhor. E domingo que vem estaremos ali no partir do pão e no beber do cálice do Senhor. Em nome de Jesus. Até domingo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. 9h da manhã, reposição da Escola Bíblica Dominical, para quem não conseguiu assistir hoje. E às 10h15, nosso culto ali no Hotel Galante. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe.